Boa noite. Estamos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância, divulgando a espiritualidade para o mundo, ajudando o ser humano a encontrar seu próprio caminho, evoluir materialmente e espiritualmente. Ter uma vida equilibrada não é privilégio de ninguém. Todos podem ter uma vida equilibrada. Uma vida de paz, tranquilidade, de forma harmoniosa. Todos podem ter essa vida e todos têm o direito a essa vida, desde que não sejam infringidas as leis naturais e imutáveis que tudo rege. Enfim, são aquelas leis que nós fazemos parte, não são leis punitivas, enfim, são leis evolutivas. Dentro das leis evolutivas, nós vamos aprendendo a crescer. Crescer, crescer. Não é crescer de tamanho, né? Porque você já pensou, 70 anos ficar crescendo, vai ficar uns 500 metros por aí, vai parar daqui para o Rio de Janeiro. Né? Estou crescendo, que eu estou falando mentalmente. Posso se mandar muito longe, né? Mas é isso, meus amigos. A espiritualidade é nômade, ela não tem endereço fixo, ela não permanece em lugar nenhum, ela não ocupa espaço, ela voa pelo universo infinito. E nós, como seres universais, né? Nós somos extraterrestres, somos seres viajantes nesse universo, viemos para cá, para este planeta, ficamos alguns tempos, né? Aprendemos, vivemos, equilibramos, passamos por angústia, por ingratidões, por injustiça. Isso tudo faz parte do viver terreno. E um dia vamos embora. Vamos retornar à nossa casa, ao nosso templo, ao nosso lugar, merecidamente, por termos cumprido com o nosso dever neste lindo e querido planeta Terra. Tudo bem, meus amigos? Então vamos continuar aqui com o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual e vamos tratar de terminar o módulo do pensamento, módulo 11. Tá? Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas vão acontecer. Vocês já viram que foi criado agora o canal Universidade do Astral Superior. Esse canal é para realmente alavancar os ensinamentos de Luiz de Matos, porque nesse canal nós vamos ter condições de arrecadar fundos para o investimento na divulgação deste conhecimento, pura e simplesmente. Tá? Então, procure se inscrever no canal, é uma exigência do YouTube, só pode se inscrever nesse canal, nessa área aí, quem tiver cartão de crédito. Quem não tiver cartão de crédito, então peça emprestado para alguém. Dá o dinheiro do valor, lá pode ser pago anual, uma quantia anual, ou pode ser pago mensalmente. Existe uma quantia mensalmente. Então, vocês podem verificar de que maneira vocês podem nos ajudar a divulgar esse ensinamento. Nesse trabalho, o investimento que nós fazemos para trazer conhecimento para as pessoas, e nós estaremos naturalmente cumprindo com o dever, estaremos naturalmente praticando aquela palavra de caridade, mas eu não uso da palavra caridade porque a caridade foi criada para insuflar a vaidade. Então, nós precisamos caminhar de forma científica. Nós precisamos caminhar sabendo por que estamos caminhando. Não ficar aleatoriamente e dizer que só Deus sabe. Não existe essa coisa que só Deus sabe. Se nós somos Deus, nós vamos buscar saber. E quando nós buscamos saber, nós vamos ter informações. Nós vamos ter o conhecimento, nós vamos receber intuições. Então, precisa buscar. Cada ser humano tem que fazer desabrochar o Cristo interior que está em cada um e caminhar, pura e simplesmente. Investir na divulgação desses conhecimentos é uma das obras mais meritórias que o ser humano possa fazer neste planeta Terra. Isso é o meu entendimento. Como espiritualista, como psicanalista, trabalho para ajudar o meu semelhante, sem segundas intenções. Aqui não existe poder, escravizar alguém, você se tornar poderoso, não existe nada disso. Dentro da instituição que eu fundei, eu sou o presidente perpétuo. Mas se aparecer uma outra pessoa que quiser assumir a presidência e eu analisar que ele é uma pessoa que realmente está a fim de divulgar, eu não estou a fim de ficar perpétuo, não tem nada de perpetuidade, não.
eu passarei a presidência com o maior prazer. O que eu quero, na realidade, é falar com vocês. Eu gosto de gente. Eu gosto de transmitir conhecimento. Todo terapeuta tem que gostar de gente. Todo médico teria que gostar de gente. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, meus amigos. Vamos tratar aqui dessa parte desse módulo. E depois nós vamos entrar naquela parte de perguntas e de respostas. Aquela parte prazerosa, né? Todo mundo espera essa parte. Era coisa que faz mais de 3 anos eu não sabia nem mexer no computador, então era difícil abrir essa parte. Mas agora está aberto. Então, mas eu espero que as pessoas, na hora que eu terminar o módulo, aí você pode entrar e fazer pergunta. Se você pergunta agora, ele roda, eu não consigo ver a pergunta. Aí não dá para dar resposta. Então, espere para fazer a pergunta. Pode, logicamente, uma com a outra se cumprimentar, conversar com vocês quiserem, não tem problema nenhum. Mas pergunta direcionada a mim, faço exatamente na hora que eu encerrar o módulo. E na hora que eu entrar na parte da limpeza psíquica, por gentileza, se concentre na limpeza psíquica para realmente resolver os problemas que, eventualmente, esteja havendo uma certa dificuldade em fazê-lo sozinhos. Então, na hora de fazer a limpeza psíquica, pura e simplesmente é uma questão disciplinar, né? Nós precisamos ser disciplinados. O astral superior é disciplinado, os espíritos de luz são disciplinados. Eles, se você assumir um compromisso com eles, por exemplo, você está a fim de fazer um vídeo por dia, colocar no YouTube ou qualquer outra coisa, se você assumir um compromisso com os espíritos do astral superior, naquele horário eles estarão lá. Porque é um compromisso que você assume com sua consciência ligado ao infinito. Não é alguma coisa que você está criando com pessoas do mundo, etc. Você está se ligando ao universo. Você está se ligando à essência do universo, esse trabalho. Então, meus amigos, se valoriza. Isso faz bem. Então, vamos ver aqui onde nós paramos, sobre a parte do pensamento. Então, veja que o pensamento, ele é o mestre de tudo, né? Nada se consegue no mundo sem primeiro pensar. Se você está pensando de forma egoisticamente, aí esse pensamento é um pensamento fraco, é um pensamento retido aos pensamentos do mundo terra. Se o pensamento seu é vigoroso, é um pensamento verdadeiro, não é aquele pensamento humilhante, se implorando por Deus, cadê que você é um pecador, que você não sabe ser de coisas que lhe disseram, você não vai ter efeito nenhum. Você tem que tratar o seu pensamento, quando você se dirige ao universo, no mesmo nível que o universo trata você. É assim que tem que ser. Nós somos almas em evolução, estamos almas nesse mundo, mas não temos nos humilhar, nós temos o nosso valor, nós temos o mesmo valor que o próprio universo. Se um ser humano, uma fagulha que está neste planeta, uma alma que se movimenta, não existisse neste planeta, o universo não existiria. Veja a grandeza de cada um, meus amigos. Se valorize. Você é uma chama que você nem imagina o que está dentro de você. Faça isso desabrochar. Seja útil para você mesmo, para poder ajudar seu semelhante. Tá bom, meus amigos? Para ser construtivo, progressista, realizador e útil ao todo universo universal, o pensamento precisa ser límpido, cristalino, livre dos desvios espirituais ocasionados pelo viver sem método. Quer dizer que os pensamentos têm que ser limpo, nítido, claro, sem aquela coisa que é ocasionada pelo desvio do pensamento, pelas situações sem método, sem disciplina, né? Pela egolatria e pela pressuposta infalibilidade das próprias opiniões que conduzem ao fanatismo das ideias fixas. Então, quando a pessoa usa o pensamento de uma forma com ideias fixas, que ele entende que ele está o mais certo do mundo, que ele é uma pessoa perfeccionista, que tudo que ele faz está certo, que ele não tem nada mais que aprender, que ele já está salvo por Deus, então ele entrou numa linha de fanatismo. Então, todos os pensamentos dessa pessoa são ligados aos espíritos do astral inferior, à magia negra. E aí a pessoa sofre as consequências dos acontecimentos nefastos com ela própria. É comum ouvir-se dizer-se que a união faz a força. Nada mais exato, tanto no sentido espiritual quanto no material. Vários indivíduos de má índole, inferior educação, ligados uns aos outros e a terceiros por pensamentos afins, produzem vibrações
muito mais perniciosa do que emitida apenas por um deles. Então ele está dizendo que todos os pensamentos perniciosos, quando se unem, por exemplo, dentro de uma igreja, que a pessoa está rezando lá para dentro, existe lá uma leva de pessoas que pensam da mesma forma. Então a força é poderosa naquele local. Por isso, quando as pessoas vão no centro espírita, no espiritismo, numa frequência, numa religião, em algum lugar, eles ficam escravos daquele lugar, porque a força que estava com a pessoa fica dominada, os espíritos do astral inferior que estavam naquela localidade passam a dominá-la e ela passa a frequentar aquele local, entendendo que aquele local que é o mais certo. Por isso que há essa troca de religiões para tudo quanto é lado. A pessoa troca de lugar, troca de religiões, é o mesmo ensinamento, então são forças diferentes que dominam os ambientes. Geralmente, essas forças poderosas são dirigidas pelos que dirigem, pelos pastores, pelos padres, pelos bispos, enfim, eles que são o polo atrativo dessa miséria humana e transmitem para as pessoas que estão ali presentes. E as pessoas ficam lá escravas e não conseguem se libertar. Com a prática da limpeza psíquica, você sai dessa imundície toda. A influência do meio é a maior importância para o bem-estar do ser humano. Toda pessoa aprende com disciplina racionalista cristã a preparar-se mentalmente sempre que tiver de penetrar em qualquer ambiente conturbado. Esse preparo consiste no pensamento vibrado com sabedoria, elevação, consciência e consciência de si mesma. Então diz que quando a pessoa tem consciência de si mesma, que ela pratica a limpeza psíquica, naturalmente eu não falo isso aqui, mas estou dizendo isso para vocês, a pessoa consegue neutralizar esses tipos de coisas, então ela não fica envolvida por ela corrente nefasta, embora ela possa se sentir perturbada, possa sentir um peso se ela estiver naqueles meios, mas logo em seguida a pessoa se retirando, fazendo a limpeza psíquica, isso tudo desaparece. Pela atração do astral superior, espírito que detém grau elevado de espiritualidade, por isso não precisam encarnar para evoluir, também denominado forças superiores, pelo racionalismo cristão. O pensamento emitido por pessoas psiquicamente sã, esclarecida, cresce em vigor na medida da necessidade do momento, amplia-se, expande-se, supera qualquer corrente de pensamentos inferiores. Então, portanto, aqui está dizendo quando a pessoa está esclarecida, que tem conhecimento, que tem um pensamento vigoroso, que sabe das suas forças latentes, que sabe do seu valor, sabe do valor dos espíritos do astral superior, ela se liga, ela já está ligada a essas forças do bem, que naturalmente não seria nenhuma proteção, mas é uma maneira que ela pode se livrar facilmente dessas correntes nefastas dos espíritos do astral inferior. As vibrações de pensamento de diversos espíritos encarnados vão formando corrente em razão da qualidade desses pensamentos. A corrente formada pode ser elevada ou negativa. Então, ele está dizendo que conforme a união dos seres, por exemplo, neste momento, todas as pessoas que estão ligadas a este canal está fazendo uma vibração espiritual de forma superior e está envolvendo milhares e milhares de pessoas e de espírito do astral inferior. Mesmo que a pessoa não estou sabendo que estão assistindo esse canal, mas onde os pensamentos está ligado, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, você está em Portugal, você está nos Estados Unidos, tá? Então existe um polo ligado, entrelaçando nesses ambientes, essa corrente do astral superior permanece neste planeta, fazendo a limpeza que lhe compete dentro dos meios adequados que as leis espirituais determinam. Pode ser elevado ou negativo. Ele está dizendo que esses pensamentos, esse tipo de coisa, pode ser de forma elevados ou negativos. Então, quando você se liga, que você liga o rádio, se liga a televisão, que você se liga a religião, você está ligado de forma permanente naquela miséria humana, e você, estando dentro de casa, você tem toda assistência, você se torna uma pessoa depressiva, uma pessoa desequilibrada, sendo dominada facilmente pelos espíritos do astral inferior. Exercendo enorme influência sobre o comportamento humano, tanto para o bem quanto para o mal. Pelas leis evolutivas de atração, todos estão religados a essas correntes, alimentando-as e sentindo influenciada por eles. Quer dizer, que a pessoa que está na negatividade, eles passam com os seus pensamentos a alimentar essas correntes negativas, a ser sugada pelos espíritos do astral inferior, ser sugada sua vida anímica de forma vampiresca
e aí a pessoa fica totalmente dominada, desgastada, e não encontra paz, tranquilidade em coisa nenhuma, está sempre doente. O conhecimento desse fenômeno faz parte do esclarecimento espiritual, sendo de imensa valia para o leitor saber por que é tão importante controlar os pensamentos, por permitir que fique solto à mercê das influências dessas correntes, principalmente de fácil acesso, como são as correntes negativas. Então, ele diz que existe uma fácil acesso nessas correntes negativas devido ao mau uso que se faz do livre-arbítrio, devido aos pensamentos negativos que a pessoa emite. Muito bem, meus amigos. Então, eu acho que vou parar por aqui hoje, né? Vou deixar para fazer mais um módulo, não dá para terminar, não. Acho que já falei bastante, hoje é meio feriado, né? Então vamos dar uma parada por aqui. Vamos entrar na parte de perguntas e respostas. E depois, na próxima terça-feira, nós vamos terminar esse módulo sobre o pensamento, que vai ser, naturalmente, o módulo 12, tá? Depois de nós terminar esse módulo 12, nós vamos entrar no livre-arbítrio, que isso vai acontecer na próxima quinta-feira, na próxima semana. O livre-arbítrio, estou vendo aqui, vai ter mais ou menos 2 ou 3 módulos também. E depois vamos adiante até destrinchar. Está tudo nesse livro aqui, tá? Está tudo feito, não precisa fazer nada. Precisa só divulgar. Para que essa coisa lá está tão importante que eu que estou fazendo? Ninguém está fazendo nada, está tudo feito. Já está tudo aqui, é só divulgar. Muito bem, meus amigos. Vamos entrar na parte, não é específica, na parte das perguntas e respostas. Fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida com algumas perguntas que foram feitas anteriormente, eu não consegui responder claramente, não ficou claro, façam de novo, não tem problema. Nós temos a vida inteira para esclarecer isso, né, para aprender, nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo com a resposta, com as perguntas, vocês aprendem com aquilo que eu estou divulgando e vamos tocando, né? Vamos trocando informações, veja que gostoso, né? Eu te dou uma riqueza, você me dá uma riqueza, nós ficamos ricos e não ficamos pobres, né? Eu não perco o conhecimento porque eu te passo ele, eu não perco, eu aumento o conhecimento. Então, quando você começar a falar para as pessoas, divulgar, etc, etc, você passa informações, você fica mais rica porque você se torna mais rica espiritualmente falando, que você está fazendo bem, você está transmitindo coisas, você deixa a outra pessoa mais rica, então veja que coisa fantástica. Quando nós vendemos eventualmente alguma propriedade, alguma coisa, nós pegamos o dinheiro, aí gastamos o dinheiro, nós ficamos sem a propriedade e sem o dinheiro. Na espiritualidade, quando você adquire conhecimento, você fica rico, espiritualmente falando, rico por conhecimento, aí você passa essa riqueza para os outros e você não fica pobre. Você continua com a sua riqueza e continua aumentando essa riqueza. Então, assim que devem ser feitas as coisas. De qualquer forma, o rapaz que estava consertando o outro computador, parece que não deu certo, teve problemas, eu não posso definir hoje o dia que vai começar sobre aquele outro canal. Mas ele já está aberto, já está no ar. Então você se aproveite e faz a inscrição naquele canal, que quando eu vou começar o programa, naturalmente, já tem que ter gente para ouvir, etc, etc. Então, não precisa esperar eu abrir o programa, você já pode fazer a inscrição naquele canal, é a Universidade Mundial do Astral Superior, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui, Genildo Vasconcelos, gostaria de saber por que quando vou ao centro espírita eu não consigo dormir. Eu não sei qual centro espírita que você vai. Tá? Não sei, você não foi, você é de espírita. Se for centro espírita de kardecista, não sei o que for. Bom, eu estou fazendo um trabalho dizendo para você que você não precisa ir para lugar nenhum. Agora, eu não posso entrar no livre-arbítrio e dizer para você fez a pergunta e já teve a resposta. Porque se você vai lá e depois volta para casa e não consegue dormir, porque você troca aqueles espíritos que estavam com você por outros. Então, esses espíritos que estão lá, eles tentam trabalhar você para você continuar frequentando essa localidade, para você ser um escravo daquele ambiente, para ser uma pessoa que está se humilhando, os outros vão te humilhar, aí daqui a pouco eles vão inventar para você desenvolver a mediunidade, que você tem que fazer a caridade, eles vão trabalhar você, para você acabar entrando nessa situação de escravização. Então, eu, particularmente, aconselho as pessoas a não frequentar mais lugar nenhum. A partir do momento que começou a fazer a limpeza psíquica, faça a limpeza psíquica em casa e nada mais. É 5 minutos, 10 minutos, depois vai cuidar da vida. Então não precisa frequentar lugar nenhum.
Mas as pessoas às vezes vão pela simpatia, porque têm certas amizades. Eu digo o seguinte, meus amigos, se vocês quiserem se livrar dessas misérias humanas, que são essas pragas, essas religiões, vocês têm que trocar de telefone, têm que trocar de amigos, têm que trocar de tudo, para vocês poderem caminhar espiritualmente falando, como deve ser. Pauleto Macedo, podemos fazer a limpeza psíquica, nos acharmos em aflição, independente do horário. Sim, aí que tem que fazer mesmo. Se estiver aflito, estiver com coisa, com problema, tem que fazer a limpeza psíquica. Todo momento eu falo isso. Quando acontecer algum problema, que sentir que o ambiente é pesado, tá, se feche num banheiro, onde for, faça a limpeza psíquica. Aí vai ver, em seguida desaparece tudo. Tá? Foi boa pergunta. A resposta não foi tão boa como devia ser, mas tudo bem, acho que valeu a pena, né? Tá bom. Cristina Oliveira, boa noite, senhor Benito. Mesmo que a limpeza psíquica tenha um pensamento negativo, muito peritivo, não... Quais são os pensamentos negativos? Não sei. Porque você está querendo namorar com alguém não quer namorar com você, não sei. Às vezes os pensamentos não são negativos, são naturais. Mas vai educando os pensamentos. O que vai fazer? Você não tem pensamento de querer matar alguém, né? Claro que você é pensamento, mas se você fizer a limpeza psíquica, o pensamento desaparece. Então você vê que tem muita coisa que você acha que é negativa, não é. Porque a crença que você tem, está impondo que esse pensamento é negativo. Por exemplo, se um homem ou uma mulher, pensar numa outra mulher, ou vice-versa, pensar um homem, pensar numa mulher, ou pensar, qual é o problema negativo? Onde está a negatividade? Isso é uma coisa natural. Só que não pode pensar com aquele pensamento de posse, de domínio. Aí é diferente. Então, aí precisa a correção da pessoa se corrigir. Agapito? Dona Glauciana diz o seguinte, pessoal, para fazermos as perguntas depois que ele parar com a aula, porque se não dá... Tá, muito bem, você já fala muito bem, muito obrigado pela lembrança. Mas me diga, como fazer para não ser assediada? Assediada por quê? Pelas pessoas vivas ou pelos mortos? Se for pelas pessoas vivas, elas vão assediar de qualquer forma. Você é uma pessoa bonita, a pessoa vai te assediar, né? Vai te assediar porque acha bonito, quer conversar com aquela coisa. Se for pessoas mortas, elas vão te assediar porque eles vão te segurar, vão te sugar a sua vida anímica. De qualquer forma, com a limpeza psíquica, você recebe as duas coisas. Recebe tanto dos vivos como dos mortos. Aí você depois resolve quem você vai permitir que passe a te assediar, naturalmente, né? Dependendo do tipo de assédio, ele é benéfico ou ele é prejudicial, né? Mas fazendo a limpeza psíquica, o equilíbrio se fará. Tem que ter paciência. Capito? Facendo la polizia psicologica, le persone diventano equilibrate. Marina Ribeiro, me diga como fazer para não ser... Já respondi. Olha, tá vendo que eu estou meio cego, que não estou respondendo. Quando você fica bruducando aqui, o negócio não consigo matar. Já está respondido. Senhor Benito, é muito complicado ajudar as pessoas para... Mas quem fala que você tem que ajudar as pessoas? Ajuda nada, deixa para lá, deixa rolar, ajuda você primeiro. Ajuda você primeiro, que depois você vai encontrar as maneiras de ajudar as pessoas. Porque a maneira que a coisa é feita no mundo, você não ajuda ninguém. Como é que você pode ajudar uma pessoa para a pessoa ter doenças, ter doenças se você tem doença? Você vai passar o que você tem para a pessoa. Se você é uma pessoa depressiva, você vai passar depressão para a pessoa. Se você é uma pessoa angustiada, vai passar angústia para a pessoa. Então você primeiro resolve o seu problema. Bom, eu não consegui resolver meus problemas até hoje, né? Mas estou aqui, não estou? Estou. É sinal que está valendo a pena. Estou fazendo limpeza psíquica para resolver os problemas aí. Mensagem retrafada. Não sei o que é essa mensagem retrafada que desapareceu. Ginete Pensocoelho, muito obrigado pelo ensinamento. Maite Peixoto, mesmo fazendo a limpeza psíquica, é difícil manter o pensamento sempre positivo. É claro que é difícil. Se fosse fácil, tem que ser difícil mesmo para... né? Porque você vai aos poucos burilando e você vai definir que tipo de pensamento que você vai ter. Tem uns pensamentos gostosos, que você nem imagina. Imagina você imaginar um pé de figo, né? Aquelas figos bonitas, né? Aí você começa a saborear até o figo, sem mastigar, você começa a saborear o figo que está lá. Então, esse tipo de pensamento pode ser desenvolvido. Eu não sei que tipo de pensamento você está preocupado. De qualquer forma, não esquenta, tá? Isso é normal. É normal para você trabalhar para se tornar realmente normal, tá bom? Se isso está te incomodando, se trabalhe, pura e simplesmente. O pensamento é uma estação de rádio. Um pensamento veio, ligou, você rejeita imediatamente. Pensa outra coisa, né? Se o pensamento veio, tal coisa, pula para outro lado. Às vezes o pensamento está te seguindo porque exatamente naquele pensamento tem alguma coisa para você descobrir, tá? Pensa o assunto. Vai vasculhando, mas fica firme, né? Não fica com medo do pensamento. Não fica, não, porque eu estou... Porque daqui a pouco você está se punindo como fazem as religiões. Quem é que falou que determinada coisa está errada? Quem falou que o pensamento...
Aqui nós estamos trabalhando para a gente ir se burilando, aprender. Se não houvesse a imperfeição que nós temos, por que precisaria fazer a limpeza psíquica? Por que nós estaríamos aqui neste planeta? É natural. Então não esquenta, tá? Vai pensando o que você quiser. Vai pensando, vai se deliciando com os pensamentos. Eu estou com o barco, vai mudando. Vai treinando, logo tu chega lá, tá bom? Irani Rezende, senhor Benito, queria saber por que me sinto mal quando estou perto de alguma pessoa. Fico com a cabeça ruim. Também não consigo ficar em festa quando tem bebidas alcoólicas. O que vai se fazer? Tem que ir em todo lugar, às vezes tem que ir, né? Como é que tá a festança aí? Tá boa? Diz que hoje tem uns negócios lá no Amazonas, lá. Uma amiga minha tá fazendo lá uns negócios lá. Que quer fazer comida para campanha de porco, muita coisa, não sei o que dá trupicar em cima até das bebidas, não sabe mais que bebida que estão comendo. Mas tudo bem, isso é normal. É tudo normal. Então, se você não está bem no lugar, não vai. Eu já deixo de ir em muito lugar. Eu vou dormir, a família aqui ainda vai. Vai que eu não vou lá ficar com gente ignorante, idiota, que só fala em desastre, fala em acidente, só fala merda, então eu vou ficar. Ou eu vou e crio o meu campo propício, eu começo a tirar sarro com tudo que está lá, aí as pessoas, em vez de eu me irritar com elas, que vão se irritar comigo, então pronto, aí eu fico na minha, né? Então faça isso, crie seu campo psíquico no local onde você vai, ou não vai, né? Gisele Teodoro vai fazer 1 ano que encontrei o seu programa, quando Domingos Montanher morreu, conheci o seu canal e nesse dia comecei a ver o seu programa, um atrás do outro, dormi como criança. Eu tive pessoas que estavam em depressão, que estavam em angústia, que estavam com insônia. Quando encontraram meu programa, eles não chegaram nem ao final do programa, elas dormiram e só acordaram no dia seguinte. Não precisavam nem fazer a limpeza psíquica. Então o negócio é tão poderoso, meus amigos. Quando você merece, que você está extraviado pela vida, você merece, você se encontrou, o astral superior vai te dar uma mãozinha de forma extra, tá? Fica tranquilo, as coisas acontecem dessa forma. Então, às vezes, mesmo você não está fazendo a limpeza psíquica, mas já que se ligou no canal, você acaba tendo essa parte do meio. Então, acontece uma coisa ruim para um, bons para outros. Eu fiz o vídeo sobre o Montanheiro, ajudei muita gente, porque teve muitas visualizações, e também eu coloquei no lugar determinados médicos que ficavam falando besteira. Todos os médiums, todas as pessoas, artistas ou não, que são de destaque na vida, eles fazem comunicações mediúnicas, psicografadas, que é tudo mentira, é tudo sabotagem, é tudo falsificação, tá? Tudo mentira, não acredita em nada nessas psicografias, data por espíritos que dizem espírito disso ou daquilo, tá? São espíritos do astral inferior. Se o artista deu uma comunicação falando das babosadas, ele está no astral inferior. Poderá até dar, mas ele está no astral inferior. Então, portanto, não se brinca com fogo. Avete capito, signori? Muito bem. Marina Ribeiro, quando eu estou perto da pessoa doente, eu fico com as mesmas sintomas. Então, o que eu estou falando? Se você não cria uma sintonia para você ficando perto da pessoa doente, fica a mesma coisa. Se você começar a ouvir uma pessoa depressiva, uma pessoa com insônia, você vai ficar com o sintoma a mesma coisa. Isso passa de um para o outro. Quando você está na sintonia dela. Então você tem que criar uma outra sintonia. Você tem que criar a sua sintonia. Você não pode ficar com dorzinha da pessoa porque a pessoa está doendo, está com... Se você ficar, vai ficar com ela, vai ficar junto. Para que ficar dois juntos se pode ficar um só, né? Às vezes na família tem 5, 6 filhos. Um deles você levanta a breca. Você vai deixar de dar atenção para os 5 filhos que estão certos e vai prestar atenção no imbecil que não está querendo nada com nada? Então, quando uma das pessoas na família se extravia, deixa a pessoa que se lasque para lá. E cuida dos outros. Por isso que os pais muitas vezes fazem coisa errada. Eles investem, cuidam das pessoas, dos filhos que não deviam cuidar e deixam de cuidar daqueles que deviam ter uma atenção. Aí cria aquela parte de ciumeira. Quantos erros, meus amigos, que são praticados no mundo para a pessoa tentar fazer coisa ou tentar andar atrás da carroça em vez de andar na frente. Precisa começar a aprender a fazer as coisas. Assisto seus vídeos, me reporto ao berço, durmo à tarde. É gostoso dormir, qual é o problema? Tirar um cochilo. É quando tiver coisa que não dá para, que está meio coisa, faz a limpeza psíquica e acaba dormindo, tá? Paulo Rosa, boa noite. Essa semana assisti um vídeo com o título Deixei de ser espírita de um divulgador. Agora enrolou o negócio, está voando para cima. Tá vendo como é que é? O negócio puro eu não consigo ler mais.
Deixa eu ver se eu consigo acertar a pergunta. Está aqui, muito diferente do livro atual. Bom, pode ter que ter alguma diferença no livro atual do antigo, então tanto faz. A finalidade no fim é a mesma. Aquela pergunta que o rapaz falou do negócio de espírito, ele voou daqui, como coisa rolou, outra pessoa fez, então infelizmente vai ficar. Se eu conseguir fazê-la novamente aqui na frente, eu a responderei prazerosamente, senão fica para outro dia. Vou fazer o quê? Eu não consegui ler a pergunta, porque na hora que outra pessoa... Ainda bem que ainda está pouco e as pessoas estão fazendo a coisa com parcimônia, porque se começar a fazer pergunta muito rápido uma outra, e acabo não conseguindo ler nada, porque o negócio roda, né? Ele fica rodando. Eu não tenho nenhum ajudante aqui para me ajudar a decifrar as coisas, por exemplo, pegar a pergunta e me passar a pergunta. Cada pergunta é importante, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu estou aqui sozinho. Sozinho, fisicamente, espiritualmente, a Play do Astral Superior está aqui presente, sem dúvida nenhuma. Cristina Barbosa novamente perguntou o seguinte: não acerto as perguntas, vou por outra vez. Este capítulo está muito diferente do livro atual. Melhor ouvir mais vezes, tira apontamento dos dois livros, acho melhor assim e sigo o seu. Os dois livros, tanto este como do passado, aqui teve umas alterações que foram fazendo, mas não tem problema. Tanto um como o outro, a finalidade é a mesma. Agora, a limpeza psíquica, eu criei de maneira muito mais rápida, então eu acredito que seja mais fácil fazê-las da maneira que eu faço, porque eu tirei alguma parte mística, mas não estou aqui para discutir esses detalhes, essa coisa toda. Eu vou divulgar a doutrina de Luiz de Matos, eu não vou entrar mais em mérito nenhum sobre o que os outros fazem ou deixam de fazer. Eu já pedi desculpas sobre essa parte, que eu já fui muito grosseiro, reconheço. Bom, isso eu já sou grosseiro de nascença, né? Mas eu estou me lapidando. Eu conheci uma pessoa que está me dando umas educações aí, está me ensinando. Você sabe que tem muita gente que me ajuda, né? Eu conheço uma pessoa, a pessoa fala tal coisa, eu dou uma de migué, que às vezes não estou escutando o que a pessoa está falando, mas depois eu levo em consideração. Porque, além de ser analista, eu fico analisando o que a outra pessoa está me falando, por que está me falando isso? É porque existe alguma coisa. Às vezes o astral superior não consegue passar uma informação para mim, ele passa para uma outra pessoa, essa outra pessoa me passa indiretamente, ela não sabe que está acontecendo isso, mas é isso que acontece na realidade. Mais alguém assim? Seu Raid Marques, eu e meu esposo dormimos em quarto separado. A primeira vez senti te deitando do meu lado. Uma conversa fiada, para com essa conversa doida aí. Segunda vez, estava em pé do lado espírita. Isso é fantasia, não é nada disso, não. Eu não entendi, parece que ela dorme em quarto separado, mas isso está moda hoje em dia, os casais dormem em quarto separado, né? Porque às vezes um fica trupicando, fica rolando na cama, dá umas cotoveladas, então não tem problema, não pode dormir em quarto separado, nem nada disso. Agora, essa outra parte eu vou deixar passar por aí. Leonício, boa noite, meu amigo Benito, um forte abraço. Igualmente, eu retribuo o abraço a todas as pessoas que estão neste momento assistindo este canal, me assistindo, e as futuras pessoas que vão assistir, que depois as maiores visualizações são feitas depois que o canal vai para o YouTube e que ele fica no ar. E outras pessoas, naturalmente, talvez até vão repetir, né? Muito bem, então acontecem muitos fenômenos. E às vezes, de noite eu viajo, né? Na hora que eu deixo o corpo descansando, e vou viajando, onde o astral superior me leva, eu vou. Eu não estou sabendo, não sei. Não sei para onde ele me leva. Tem algumas coisinhas que eu lembro, coisinhas pequenininhas, tá? Não muitas. Mas a gente faz umas visitas, às vezes, para os parentes, não sei aonde, lá na Itália, ou na Conchichina, lá em Pindamonhangaba, não sei lá onde, não sei. Não dá para saber. O importante, meus amigos, você está bem com a sua consciência. Na hora que você está bem com a sua consciência, você rola. Ah, eu queria ir em tal lugar, não tem que ir. Se tiver que ir, vai. Né? Porque astralmente, nós nos desdobramos durante o sono. Nós vamos para o nosso planeta, nós vamos para o nosso mundo. Nós nos encontramos com aqueles amigos de outras vidas, de outras vivências. Nós batemos papo, conversamos, brincamos. Quando nós retornamos, não se lembra de nada. Mas você está com o corpo leve, não sente aqueles pesos, aquelas coisas todas, não teve aquele sonho estético, uma série de coisas. Então, quando a pessoa às vezes dorme, quer decifrar, porque está sonhando toda vez com aquilo, porque o seu pensamento fica direcionado naquele sentido. Então, muitas vezes o pensamento não tem validade nenhuma, apenas um pensamento. E a pessoa se preocupa, né?
se preocupa demais. Quando começa a preocupação demais, aí aumenta uma outra preocupação, depois vem outra, daqui a pouco você está tão preocupado e acaba empacotando. Aí o médico não vai dizer que você empacotou por causa da preocupação. Olha, meus amigos, pelo que eu estudei sobre essa parte de preocupações, a preocupações é o que mais mata no mundo. Mas nenhum médico até hoje escreveu na receita, essa pessoa morreu por preocupações. Então as preocupações são infundadas. Por que você se preocupar? Né? Não existe preocupações. Você se preocupa de uma coisa que não vai acontecer. E se vai acontecer, a sua preocupação não vai resolver nada. Já vai ter que acontecer mesmo, né? Tem umas coisas que eu não posso contar. Isso já se passou comigo, tá? Mas tem coisas que eu não posso contar, que senão o negócio vai ficar muito ruim. Deixa eu contar. Se você vier pessoalmente, eu te conto, tá? Para você eu vou te contar pessoalmente, tá? Um dia nós conversamos aí, tá bom? Deixa para depois. Boa noite, meu amigo Benito. Um forte abraço. Maria Aparecida, tô vendo que tem bastante gente nova chegando. Claro que tem gente nova chegando, toda hora, todo dia. E geralmente, no canal dos seguidores, tem uma média de 10, 15 pessoas por dia que estão se inscrevendo no canal. Se essas 10, 15 pessoas por dia estão se inscrevendo, muitas delas não têm tempo de assistir o canal, ainda não se organizaram, por uma série de fatores, mas elas seguem assistindo os vídeos, eventualmente, estão praticando a limpeza psíquica, mas às vezes não estão no canal. Porque nós temos 5.300 e pouco, 5.400 já de pessoas inscritas. Imagina se essas pessoas todas se estivessem assistindo o programa. Nós teríamos 5.400 pessoas assistindo. Mas, no entanto, essas pessoas já são elite mental, elas estão praticando a limpeza psíquica, eles estão seguindo o canal, eles estão compartilhando os vídeos. Nós temos uma média de 4 a 5 mil compartilhamentos por dia. Veja que coisa fantástica. Já estamos chegando, já beirou 1 milhão. 1 milhão de compartilhamento, então isso é uma coisa extraordinária. E depois que lançar o outro canal, nós vamos alavancar muito mais. Pode ter certeza disso. Então, o que nós temos que fazer? Ir alavancando. Estamos unidos, a união faz a força, tanto para o bem como para o mal. E nós estamos no caminho do bem, vamos permanecer unidos. Divergência nós vamos ter. Eu não posso contentar gregos e troianos, mas tem hora que eu tenho que falar de forma contundente. Agora eu não posso passar por cima de erros e mais erros e deixar passar. Quando eu digo para vocês que vocês têm que interagir naquele grupo, Universidade do Astral Superior, um tem que respeitar o outro, pode até sair casamento, pode ser namoro, não é problema, não é problema nenhum. O que não pode é faltar com respeito com outras pessoas. Se você sabe que a outra pessoa é comprometida, não enche o saco mais, não perturba mais. Sabe que a pessoa é casada, não mexe mais com a pessoa, acabou. Tem muita gente que está procurando um companheiro, está procurando uma companheira, não estou aqui para fazer casamento, mas parece que, de vez em quando eu estava na Rádio Mundial, arrumar as pessoas se uniam, tudo bem. Acontece, não sei o que acontece. Mas não é isso a finalidade. A finalidade é as pessoas se equilibrarem espiritualmente, dentro do equilíbrio, muita coisa acontece. Né? Piscina Barbosa, tem alguma, deixa eu ver, vendo que tem bastante gente, tem alguma que não é para lembrar. O astral que sabe que não deve dizer não, assim criança era diferente, voava muito, agora já não lembrou, não lembro. Bom, pergunta, não entendi muito bem, deixa eu ver se eu consigo destrinchar essa pergunta. Se não rolar, eu vou destrinchar, se enrolar não dá para destrinchar nada. Tem algumas que nós lembramos, mas sem forçar nada. Se não é para lembrar, o astral é que sabe que nos deve dizer. O astral não vai dizer nada para você. O que pode dizer alguma coisa para você são os espíritos do astral inferior. O astral superior limpa o seu ambiente para você começar a ter equilíbrio. Muita coisa você vai lembrar. Se você fizer uma regressão na sua vida, começar a pensar, você não precisa ir no terapeuta nada. Você quer regressar na sua vida. Senta numa cadeira, acomodadamente, mas não fica pensando em coisas que acaba ficando obsedado, tá? Mas já que quer se lembrar, eu posso lhe dar algumas técnicas para você se lembrar. Então, quando você começa a matutar na sua cabeça, você vai lembrar da infância, você pode lembrar de muita coisa, que elas estão no inconsciente. Então, se você mexer nisso, você vai acabar lembrando. Agora, o que isso vai resolver? Na terapia da psicanálise, nós vamos no inconsciente, vamos regredir a infância, o ventre materno, etc., para ver se nós encontramos alguma coisa que possa ajudar a pessoa. Mas não dissemos para a pessoa o que nós encontramos. O psicanalista, ele não fala para as pessoas
o problema, ele vai trabalhar em cima do problema para ajudar, mas ele não fala jamais para pessoas o que estava acontecendo com ela. Quem faz isso são os psicólogos, tá? Então, é diferente uma coisa da outra. Maria Aparecida, senhor Benito, minha mãe, sempre quando tem dificuldade, pede pela alma de minha avó, do meu pai, isto é certo? Muito bem, vamos ser claros. Se a sua avó ou seu pai já tiver reencarnado, ela está num corpo de criança, dentro das famílias, etc. Esse pensamento pernicioso acaba deixando até a criança doente, que ele já está em vida física. Então, isso é um erro. O que pode se lembrar dessas pessoas, através da limpeza psíquica, pode lembrar. Pode lembrar dos avós, bisavós, seja quem for. Porque pouco importa se a pessoa está encarnada ou ainda está em vida espiritual. Se ela estiver em vida espiritual, é um espírito superior, ela poderá vir ajudar na limpeza psíquica. Se ela estiver encarnada já, e você emite pensamento para aquela alma, ela já está reencarnada, você acaba prejudicando. Isso acontece. O que vai se fazer? Isso é um costume, falta de conhecimento. As pessoas usam esses meios por falta de conhecimento de ordem espiritual. Não deve se fazer pedido. Primeira coisa que eu já oriento, que nem para o astral superior precisa pedir nada. Só com a limpeza psíquica. Agora as pessoas, infelizmente, têm muitos costumes, muitas crenças. Isso tudo traz problema para o ser humano, para a humanidade, devido às crenças religiosas que as pessoas imaginam que deveria ser dessa forma, e não é. Muito bem, meus amigos, então estamos chegando ao final do programa. Vamos terminar um pouco mais cedo, ou vamos esperar até as 9 horas? Já está muito, porque falta 15, né? Tudo bem. Mas de qualquer forma, se tiver mais algumas perguntas, eu vou responder porque não estou vendo mais perguntas aqui na frente, que o negócio girou, só tem essa parte da Dona Maria, Anderson, boa noite, não tem mais nada aqui. Tá bom, então. Então, já que terminou as perguntas, façam a limpeza psíquica todos os dias, não importa o horário, não façam nada por fanatismo, não peçam nada aos espíritos de luz, porque pedir alguma coisa aos espíritos de luz é falta de respeito, é falta de educação, se vocês quiserem saber. Porque eles sabem tudo. Eles não precisam você pedir. Eles vão te dar, eventualmente, te abrir os caminhos para aquilo que você precisa. Então não adianta você implorar, querer ser bonzinho, se humilhar. Não precisa isso. É uma nova mentalidade, meus amigos, precisa ser criadas. É uma mentalidade que te leva ao conhecimento total do infinito. Boa noite. Devemos agradecer pelas coisas? Não. Acabei de falar isso. Não, não tenho que agradecer nada. Você trabalha o dia inteiro. Trabalha, aí você vai comprar seus bens materiais. Você compra carro, compra casa, tudo. Por que tem que agradecer? Você está trabalhando? Você tem que agradecer quando você rouba as coisas dos outros. Não, você agradece quando você rouba dos outros. Se você conseguiu por você mesmo, então você não precisa agradecer nada. Por que tem que agradecer? Se você merece, se você tem, você merece. Você vai ter muito mais. Eu, uns dias, ia na casa do meu genro lá, um idiota aí, estúpido, um caço de um metida pastor aí, ele ficava, eu estava lá com uma fome desgraçada, eu queria comer, ele disse que não, até espera aí que eu tenho que abençoar a comida. Falei, agora que eu não vou nem comer. Teve um dia que eu saí de lá e fui comer mortadela num boteco lá, que ficar comendo comida abençoada. Comida abençoada, para mim, era comida que está cheia de fluidos negativos dos espíritos do astral inferior. Então tem coisas que não dá, pô, mas para ele tá ótimo, né? Tem que abençoar, pô, isso tudo vai dar, da estupidez humana. É uma incoerência que não tem pé na cabeça, mas eu respeito. Só que não sou obrigado a ficar comendo comida desses papagaiados. Eu largo um negócio e vou por aí afora. Vou fazer outra coisa. Comer um sanduíche de mortadela num boteco ganha muito mais do que eu comer essas comidas que estão abençoadas lá. Tá? Não tem que agradecer nada, não. Isso é coisa mística, é coisa de religiosidade. Você tem que ser grato. Aí a gratidão está dentro de você. Agora, o astral superior precisa de gratidão. Os espíritos de luz precisam de gratidão. Precisa que você se humilhe para ele te atender você. Que tipo de espírito que seriam esses? Que tipo de espírito superior seriam esses que te atenderem só quando você se humilhar? Ou quando você pedir? Está tudo errado, meus amigos. Água fluídica. A dona Cristina, você está fazendo muita pergunta.
Você já pensou se eu cobrasse cada pergunta que você faz, você ia ganhar o prêmio aí, né? Mas tudo bem, não esquenta não, eu gosto de brincar. Água fluídica é o mesmo que água benta das igrejas. É um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido. Você imagina as igrejas, que todo mundo passa aquele troço lá, aquela água lá, e passa no guarda-cruz, já suja, daqui a pouco vai dar até um câncer na testa lá, que ela está tão contaminada. Água fluídica, meus amigos. E aí nós voltamos sempre, tem que tocar em alguma coisa. Eu já não gostaria de tocar sobre isso. Eu não, realmente, esse tipo de coisa, quando você faz a limpeza psíquica, você fluidifica a sua casa inteira. Quando você faz a limpeza psíquica, você deixa limpo todos os ambientes, tudo tem de comida, fruta, etc., ficam limpos automaticamente, ficam energizados. Então, mas não tem que fazer isso com intenção de fazer isso. Façam a coisa espontaneamente e deixem as coisas rolar. Né? Senão vai virar um fanatismo do diabo. Em vez de tirar a muleta de vocês, vou dar mais muletas para vocês. Não estou aqui para dar muleta, não. Se você tiver com muleta, eu tiro as muletas e deixo você cair. Bom, se você não estiver em pé. Você sabe, uma vez no Rio de Janeiro, em Santos, tinha um Monte Serrate lá, e tinha a Santa Casa de Santos, tinha muitas pessoas com muleta internada lá, e um dia desmoronou lá, foi na época do Luiz Matos, mais ou menos, faz tempo, não lembro a data. Aí desmoronou lá o Monte Serrate lá de Santos, e começou a cair, ele ia soterrar a Santa Casa. As pessoas que estavam com muleta lá, que estavam doentes, saíram correndo, estavam tudo lá fora depois, atravessaram a rua e foram pro lado de fora. Aí sumiu muleta, ninguém estava aleijado, talvez quando a ação e reação, como é que a coisa acontece. Isso se passou na época de Luiz de Matos, lá em Santos, em Monte Serrate. Lá existe a Santa Casa até hoje, tá? Se passou, tá aí. Então, quando a pessoa reage, diz que uma vez disse que tinha uma igreja, toda pessoa ia na igreja, e cada um levava a sua cruz, né? Cada um levava a sua cruz, tinha um lugar que deixava as cruzes lá na entrada da igreja, né? Aí, tinha um espertalhão lá que ele achava que a cruz dele era muito mais pesada. Aí começou a vasculhar para pegar uma cruz mais leve. Aí ele pegou e encontrou uma cruz lá mais leve. Era a cruz que tinha lá, era mais leve. Ele pegou, essa daqui é boa, então vou pegar. Exatamente a cruz dele, que era mais leve. Ele pegou a própria cruz dele próprio. Então vê como são as pessoas. Isso é um simbolismo, mas isso é a realidade. Cada um de nós pensa que a cruz dele é muito mais pesada que outras. Na realidade, tem muito mais cruz pesada para as outras pessoas. Que cada pessoa tem seus problemas, tem outros problemas infindáveis. Então, muitas vezes, são mais pesados dos outros, mas nós não. Nós, às vezes, estamos queixando por uma questão de uma unha que tem cravata, um vestido que está meio descosturado. E ninguém vai olhar no vestido que está descosturado lá embaixo, mas a pessoa se preocupa, né? E ela se inferniza a vida toda. Olha a costureira, costurou no olho, e ninguém está vendo nada, mas a pessoa está preocupada. Então, são essas coisas infundadas, né? Tá muito bem, para a visualização, minha pergunta. Por favor, visualize minha pergunta. Cadê? Não sei. Ela já rolou. Maria Ribeiro, daqui a pouco será realizada a limpeza psíquica, aguarda um pouco. Claro que vai. Moro aqui. Moro aqui, eu moro lá, eu moro lá. Muito bem. Você mora em Santos. Tá bom. Então sabe onde a Santa Casa lá? Então Monserrate existe, né? Só se trocar no nome, né? Porque os caras trocam tudo, os políticos trocam o nome e colocam o nome dele nos lugares, né? Muito bem. Então vamos para a limpeza psíquica. A policia psicológica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo,
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos. Sobre os pensamentos negativos, é uma questão de reeducação da vontade. Você tem que se reeducar. No meio de uma hora para outra que você vai conseguir isso. Se você continuar firme, fazendo a limpeza psíquica e se controlando e dominando esse tipo de pensamento, eles vão acabar desaparecendo definitivamente. Não tem como fazer de forma diferente. É preciso da reeducação da vontade. O domínio de si próprio sobre tudo na vida. Que tenham todos um término de um bom feriado, naturalmente, um bom fim de semana.
e até a próxima terça-feira, quando estaremos no ar com o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância, ou, eventualmente, estarei no ar de forma imprevisível. Respeitosamente, como de costume, Namastê.